Bom dia a todos. Eu sou Monique Canedo e quero desejar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Na segunda-feira, nós lançamos a 14ª edição dos Anuários UFBAR, uma publicação que é referência em todo o mercado e que reforça mais uma vez o protagonismo que a UFBAR tem no mercado de CRI, FDIC, CRA e fundo imobiliário. Ontem, nós tivemos o webinar FDIC, com a participação de quase 400 pessoas ao vivo, e essa semana ainda teremos o webinar sobre os mercados de CRA e fundo imobiliário, na quinta e na sexta-feira. Acreditamos que uma semana como essa, recheada de conteúdo de qualidade gratuito para o mercado, é o reflexo direto da missão da UFBAR, contribuir para um mercado de capitais mais transparente, analítico e conectado. Esse ano, temos diversas novidades na publicação. A reformulação do anuário, que sai do PDF e passa a ser um site interativo e muito mais dinâmico. E de mãos dadas com essa novidade, nós temos ao todo 10 capítulos escritos pelos nossos patrocinadores Gold, que também estarão nos webinars de lançamento e que vêm para trazer ainda mais conteúdo de qualidade para a publicação. Além disso, são 93 rankings e diversos gráficos e infográficos espalhados pelo anuário. Outra novidade dessa edição é essa aqui, os webinars de lançamento, que até o ano passado eram eventos exclusivos aos nossos patrocinadores e convidados, e agora são abertos ao público, para que vocês possam participar da discussão dos resultados da publicação junto com a gente. Além disso, esse ano, os anuários UFBAR contam com 17 patrocinadores distribuídos pelos 4 mercados. Gostaria muito de agradecer aos nossos patrocinadores do anuário de CRI, KLA Advogados e RBSEC como patrocinadores Gold e também autores de capítulos dentro dos anuários, Madrona Advogados como patrocinador Premium e Fortsec como patrocinador Standard. Fica aqui o nosso muito obrigado para essas empresas de referência no mercado, pois elas são um componente importantíssimo nos anuários UFBAR. E, antes de eu apresentar os nossos convidados, um anúncio muito importante. O UFBAR Day 2021 está confirmado. A segunda edição desse evento, que recepcionou 2.000 pessoas online em 2020, vai acontecer em setembro de 2021 e vai vir cheia de novidades. Acesse o QR Code que está aqui na sua tela do lado esquerdo, deixe seu e-mail e seja avisado em primeira mão quando abrirem as inscrições. E, caso sua instituição tenha interesse em patrocinar o evento, entra no QR Code da direita, preenche o formulário e assim que a gente tiver novidades, a gente entra em contato. E agora, finalmente, vou apresentar a vocês os nossos convidados de hoje. Para começar, Cláudio Mais, gerente de desenvolvimento de normas da CVM. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Monique. Bom dia a toda a audiência. Flávia, Ricardo. Tenho uma expectativa muito grande de que nós teremos aqui uma horinha bem produtiva, bem útil para todos. E não poder deixar de registrar que me sinto honrado de ter sido convidado. É um prazer estar aqui. A todos que já trabalham na indústria de securitização faz um tempo, conhecem bem o trabalho da UFBAR, de maneira que é muito prazeroso para mim poder contribuir. Muito obrigada, Cláudia. Depois temos Flávia Palácios, sócia-diretora da RBSEC e uma das autoras do capítulo do anuário de CRI. Será que a securitização imobiliária no Brasil finalmente chegou ao mercado residencial? Bom dia, Flávia. Bom dia, Monique. Bom dia a todos. Enfim, acho que essa pergunta aí, que é o título do artigo, acho que pode ser um dos temas para a gente debater um pouquinho aqui hoje. A resposta não é óbvia, mas, enfim, queria agradecer a vocês aqui pela oportunidade de estar aqui, parabenizar de novo aí pelo trabalho que vocês fazem no anuário. Acho que a gente vai ver aqui que um dos temas que mais aparece no mercado de securitização é informação, e a UFBAR é quem vem desde sempre, né, desde o início desse mercado fazendo isso. Então, parabéns pelo trabalho, obrigada pelo convite e estou aqui à disposição para responder as perguntas que aparecerem. Obrigada, Flávia. E, por último, Ricardo Stuber, sócio da área de mercado de capitais e negócios imobiliários do KLA Advogados e também um dos autores do capítulo Regulamentação e Legislação do Anuário de CRI. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Monique. Bom dia a todos da audiência também. Cláudio, Flávia, Cal. Estou bastante ansioso também. Acho que as discussões vão ser bem produtivas hoje. O mercado de CRI, o ano passado, se mostrou bastante sólido. Acho que a gente vai falar
bastante isso ao longo do webinar de hoje e estou à disposição aqui também. Muito obrigada, Ricardo. E por último, e não menos importante, os nossos moderadores. Para começar, Alfredo Marrucho, coordenador editorial aqui da UKBAR e o nosso moderador de perguntas. Bom dia, Alfredo. Bom dia, obrigado a todos pela presença. E por último, Carlos Augusto Lopes, CEO da UKBAR e o moderador do webinar. Bom dia, Cal. Bom dia, Monique. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Assim como Flávia, Ricardo e Cláudio, estamos aqui ansiosos e com grandes expectativas com relação ao debate. Tenho certeza que ele vai ser extremamente, como tudo que a gente faz, né, educativo, colaborativo e principalmente construtivo. Então, daqui a pouquinho a gente começa esse bate-papo. Então, pessoal, vocês podem entrar em contato com todos esses profissionais através do aplicativo Quem é Quem. O download é gratuito e, além de te conectar com o mercado, traz também todos os artigos da UKBAR diretamente no seu celular. Só apontar a tela do seu celular para o QR Code e fazer o download, tá? Está disponível na App Store e na Google Play também, só buscar por UKBAR ou Quem é Quem. Um detalhe muito importante. Esse evento ele é aberto a perguntas, então vocês fiquem à vontade para fazer várias perguntas para os nossos participantes. Porém, todas as perguntas devem ser direcionadas para o Q&A, essa ferramenta que tem aqui no Zoom. As perguntas do chat pode ser que não sejam consideradas. Utilizem também a funcionalidade dar likes nas perguntas já realizadas. Dessa forma, nós vamos conseguir captar melhor o interesse de vocês. O Alfredo vai ser o responsável por passar as perguntas aos nossos convidados. Lembrando que, devido ao tempo limitado, não garantimos que todas as perguntas serão feitas, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou aqui no chat para falar com vocês. Vou passar agora a palavra para o Carlos. Bom dia e bom webinar a todos. Bom dia, obrigado, Monique. Bom dia a todos de novo. Queria agradecer a presença de todos os nossos convidados e também os participantes desse webinar. 14 anos atrás, a gente tomou uma decisão que acho que foi acertada. A gente transformou um pequeno relatório que a gente fazia desde o ano 2004, analisando o desenvolvimento do recém-criado mercado de securitização em 2003. Esse relatório, que era vendido pela UKBAR para alguns poucos participantes de mercado, a gente resolveu transformar ele em uma outra publicação, com uma outra cara, com um outro conteúdo e, principalmente, torná-lo gratuito, né? A gente alterou o modelo de negócio, virou patrocínio, a gente contactou alguns clientes nossos que compraram a ideia e, desde então, a gente criou uma publicação que é conhecida como Anuários UKBAR, que cruzou fronteiras, né? A gente tem instituições nacionais e internacionais que utilizam os Anuários UKBAR como fonte de referência quando o assunto é securitização, fundo de investimento imobiliário, e isso nos dá muito prazer. Instituições como o Banco Mundial, IFC, BIS, IOSCO, Financial Times, The Economist, só para citar alguns nomes internacionais que demonstram que esses anuários cruzaram fronteiras. Vale a pena também, e para a gente é algo muito relevante, que os anuários se tornaram também fonte para inúmeros trabalhos acadêmicos no Brasil e no exterior, né? Alguns anos atrás me mandaram uma tese de mestrado na Turquia que citava o anuário como fonte de referência sobre o mercado de securitização no Brasil, né? Então, eu acho que isso é uma prova do alcance que a gente conseguiu ao transformar essa publicação em algo gratuito. E a gente só conseguiu fazer isso graças a um conjunto relativamente pequeno e seleto de instituições que acreditam no potencial, na força do conhecimento, né? Então, vai aqui, antes mesmo da gente começar esse webinar,
um agradecimento especial para todas as instituições, inclusive algumas com a gente há vários anos, né? Aqui temos 2 instituições que estão com a gente há muitos anos, a Flávia há mais de uma década, né? Então, o meu muito obrigado em nome da UKBAR por acreditar na força do conhecimento, né? E queria dizer também, só para terminar essa minha introdução, que esse anuário ele tem grandes ambições, né? A gente é muito além de uma simples mudança de formato, né? A gente quer alcançar um público ainda maior, a gente quer conseguir efetivamente disseminar informação sobre os mercados que a UKBAR cobre para um público cada vez maior, mais amplo, e também, claramente, a gente quer entender o que é importante para esse leitor, o que ele realmente se interessa, né? Então, isso é uma das inúmeras iniciativas que a gente está trabalhando aqui. Então, aguardem mais novidades, que vem mais coisas por aí. A Monique já antecipou um dos temas que a gente vai querer trazer para dentro da agenda de 2021, é o UKBAR Day, que na realidade vai ser quase um UKBAR Week, né? Mas a gente vai tentar trazer novidades que estão aí, digamos, de certa forma, presentes no mercado brasileiro. Mas vamos ao que interessa, né? A dinâmica do evento de hoje, ela vai ser mais ou menos a seguinte: eu vou rapidamente utilizar o anuário para trazer alguns números importantes sobre o ano de 2020, e depois eu passo a palavra, na realidade eu vou começar a provocar vocês com perguntas e questões que acho que valeria a pena a gente debater nesse webinar, tá certo? Então, Monique, me autoriza aí, por favor, a compartilhar minha tela, para que eu possa mostrar aqui alguns números. Pronto. Estão vendo? Estamos Conseguem? sim. Tá. Bom, eu vou começar mostrando alguns números do mercado primário, né? A gente alcançou aí, em termos de montante emitido, a marca de quase 17 bilhões de emissões, de títulos emitidos. Isso somaram 269 operações, tá? Isso é um número surpreendente. Para vocês terem uma ideia, um participante de mercado nos questionou quando ele viu a participação dele no ranking, ele achava que era maior, porque falou, não é possível que a gente tenha tido quase 270 operações. Pois é, tivemos, né? Foram 269. E essas 269 operações foram realizadas através da emissão de 420 títulos ao longo do ano, tá? Estamos sempre falando de mercado primário, novas emissões. Quando a gente olha essas emissões do ponto de vista de indexador / taxa de juros, a gente percebe uma mudança que, de fato, ela não é novidade, não é uma característica intrínseca do mercado de securitização imobiliária. Ele, de fato, é uma realidade brasileira para a renda fixa, que é uma substituição da famosa taxa DI por índices de preço, né? E aí a gente vê a dominância de IPCA e GPM aparecendo de uma forma muito mais relevante do que a gente teve no passado, né? Se a gente quiser olhar essas mesmas emissões do ponto de vista de prazo, aqui uma característica ainda muito marcante do mercado brasileiro, onde a gente tem uma dominância dos títulos, entre aspas, de curto prazo, né? Se a gente for olhar esses mercados onde a securitização imobiliária é mais desenvolvida, talvez essa parte aí mais clarinha, que vai acima de 15 anos, é a dominante, né? A gente está falando de operações e de títulos que são de longo prazo, quase sempre, né? Outro ponto que eu acho que é importante mencionar é que a gente, apesar... Desculpa. Eu queria chamar a atenção, a imagem aqui mudou, mas
o ponto aqui que eu quero chamar a atenção é que a gente deixou de ter já há algum tempo, e eu acho que isso agora é passado, né? A gente deixou de ter operações que a gente considerava que não eram de mercado, ou seja, operações de natureza que tentavam explorar a arbitragem regulatória. Então, desde 2017, todas as operações são de mercado, ou seja, são operações que saem a taxas de mercado. Outro ponto importante aqui dentro da nossa análise é que o domínio do que a gente chama de crédito imobiliário, ele permanece. Porém, quando a gente olha o que efetivamente é crédito concedido, ou seja, o que efetivamente está lastreando o montante, e a gente vai poder falar sobre isso, até porque a própria Flávia já nos provocou, né? O que a gente vê é uma dominância do crédito à pessoa jurídica, ou seja, a gente ainda está distante, apesar do crescimento de um ano para outro, do financiamento à pessoa física. Tá certo? Então, isso basicamente se reflete numa estrutura de risco ainda fortemente concentrado num risco corporativo, num risco único, né? A gente tem aproximadamente aí 18% apenas de carteiras pulverizadas, né? E por que isso é importante? Porque o processo de análise de risco é completamente diferente para uma operação de risco corporativo com relação ao risco pulverizado. Bom, outro ponto que vale a pena a gente destacar são a participação crescente ao longo dos anos, e dessa vez a gente chegou a um número extremamente significativo, que é a participação dos fundos de investimento, no ponto de vista da Alquibar, os verdadeiros investidores, ou aqueles que deveriam ter a participação mais significativa, por entenderem ou por serem remunerados para tomar decisões de investimento em cima de títulos de securitização, né? Nós temos aí os fundos assumindo uma participação ao longo do ano passado de mais de 50%, 64%. Distribuidores, a gente imagina que são posições que talvez não foram completamente vendidas no primeiro momento, mas que depois ou foram para fundos de investimento ou foram para pessoas físicas. Tá certo? Com relação ao mercado secundário, aqui um processo que vem crescendo ao longo dos anos, então quase que um reflexo também do perfil do investidor, né? À medida que a gente tem mais fundos comprando, adquirindo ou interesse por esses ativos, é normal que o secundário se aqueça e a gente tenha aí um número cada vez maior ao longo dos últimos anos de número de operações e de montante negociado. E só para terminar, pela relevância do que, para entender efetivamente uma característica marcante do nosso mercado, né, que é o prazo, é o estoque, né? Então, quando a gente olha, a gente acabou de ver um grande volume de emissão, mas esse volume ele praticamente foi equivalente ao montante de títulos resgatados ou amortizados ao longo do ano, o que mostra uma característica ainda muito peculiar do mercado brasileiro, que é títulos de curto prazo a níveis de securitização, tá certo? Então, a gente está aí com, apesar do volume significativo de emissões, a gente teve, em termos de mudança de estoque de ativos, praticamente não aconteceu nada, né? Apesar de um aumento tivemos um certo aumento aí no número de operações. Tá certo? Então, eu queria ter esses números aí só para começar, só para aquecer, e a gente ter eles como pano de fundo das conversas e das discussões que a gente vai ter agora. Queria realmente agora passar a palavra para vocês e queria começar pedindo para que vocês comentassem brevemente a ideia que a gente consiga fazer aqui um bate-papo informal e construtivo, mas eu queria que se vocês pudessem comentar
o que foi o destaque, o que vocês gostariam de destacar com relação ao que aconteceu no ano passado, só para a gente poder rever brevemente o ano de 2020 e depois passar para falar de presente e de futuro. Então, Flávia, talvez se você pudesse comentar em cima da tua perspectiva, da tua experiência aí, de vários anos nesse mercado e uma instituição líder na securitização imobiliária há vários anos no Brasil, se você pudesse talvez começar comentando. Começo, Cal, e aí passo a bola aqui para os outros complementarem. Acho que primeiro, eu não preciso falar, né? 2020 foi um ano atípico em todos os aspectos, né? Acho que tivemos uma crise diferente, não prevista, sem precedente, e que me faz, se eu tiver que dizer que uma única palavra que reflete aqui o mercado de CRI e o ano de 2020, eu vou falar em resiliência, né? Acho que a gente, quando eu olho para 2020, eu vejo o que aconteceu no nosso mercado, e se eu dou um zoom para o momento, pensar um ano atrás, em março de 2020, quando a crise começou, viam dois pensamentos na minha cabeça. O primeiro é o que vai acontecer com o estoque de operações, né? É um grande teste para as operações que a gente tem e para entender como elas vão se comportar. E o segundo pensamento é, esquece o ano, possivelmente, enfim, assim que a gente teve noção da dimensão da crise, ninguém imaginava que o mercado fosse ser tão grande e que os números fossem ser recorde, como você acabou de mostrar. Então, acho que isso tudo aconteceu porque o mercado de CRI se provou, de fato, resiliente, né? Acho que a gente teve teste de estruturas, então estruturas de garantias e a própria estrutura jurídica do CRI em si foi testada, a gente teve inadimplemento, a gente teve frustração de fluxo, né, de recebíveis de lastro, garantia de operação, e as operações, de certa forma, sobreviveram, né? A gente teve um recorde de quantidade de assembleias, esse é um número que não está no anuário, mas certamente, se alguém levantar o número de assembleias nesse mercado comparado aos outros anos, foi absurdo. Por quê? Porque o mercado se antecipou. Então, se os shoppings estavam fechados, o mercado se antecipou para rever ali os covenants das operações de shopping ou até o próprio fluxo de pagamento para evitar que tivesse problema, e os investidores, de alguma forma, ao entenderem, né, que o que lastreia a operação deles é um ativo real, né, tá lá na economia real, eles foram bastante sensíveis, né, aos apelos aí dos empreendedores e aceitaram adequar o fluxo de pagamento, postergar a operação para acomodar a crise. Acho que isso aconteceu na ponta do mercado de recebíveis mais pulverizados também. A gente viu um aumento de inadimplência, mas muitas vezes as operações já tinham estruturas robustas de garantia que não impactou necessariamente em default de uma quantidade muito grande de operação. Então, isso tudo para dizer que acho que a resiliência talvez tenha sido o grande aprendizado aqui quando a gente fala do mercado de CRI em 2020. E a gente percebe isso quando a gente olha para o segundo semestre e percebe uma forte retomada do mercado, uma quantidade grande de emissões primárias, novos investidores entrando, um volume recorde, né, de operações, numa crise que ainda não acabou. Então, e numa crise que, quando eu olho para o lado da economia real, ela atingiu sim o mercado imobiliário muito em cheio, né? Ela atingiu crédito, ela atingiu, eu acabei de mencionar os shoppings, ela atingiu a venda de empreendimentos imobiliários. Então, acho que essa retomada forte no segundo semestre tem ali um pouco de reflexo desse aprendizado do primeiro semestre, que foi o mercado que sobrevive à crise, né? Ele foi feito para ser um mercado de longo prazo, as estruturas são robustas, e uma crise de um ano, enfim, um pouco mais, estamos percebendo aqui, ela não desestrutura por completo uma operação, se essa operação tiver bons fundamentos, né, do ponto de vista de crédito ou de garantia no momento da sua emissão, e um acompanhamento, um monitoramento ali tempestivo dessas garantias e desse comportamento para não deixar refletir em problema. Então, acho que esse é o primeiro grande ponto para mim quando eu olho o mercado de CRI em 2020. Não sei se os demais concordam ou se tem algum ponto. Não, eu tô totalmente de acordo com o que a Flávia falou. Acho que resiliência é a palavra para 2020. Se a gente pensar exatamente um ano atrás, quando começou aquela barrigada, que acho que foi mais ou menos de março até junho, em junho acho que o mercado começou a retomar,
ficou todo mundo sem saber o que fazer, né? Aqui no escritório, todas as operações que a gente estava fazendo, de repente, ficaram em on hold, e a gente começou a conversar muito com os nossos clientes sobre as operações que a gente já tinha feito. Puxa, e agora? Será que vai parar em pé? Será que vai ter questionamento? Será que a gente vai ter uma judicialização grande das operações de CRI? E a gente viu que não, né? Acho que um ponto importante quando você falou com relação às assembleias, acho que foi o fato do regulador ter agido rápido. Então, a CVM rapidamente regulamentou a questão das assembleias digitais, que era algo que já vinha acontecendo de uma certa forma, mas a norma saiu, primeiro através ali das deliberações, depois com a instrução mesmo. Então, eu acho que esse foi um aspecto muito positivo. E é impressionante a gente olhar para 2020 hoje e ver esse número de 270 operações, praticamente um crescimento de 10% em relação a 19, com um trimestre praticamente parado, mostra um mercado muito forte, mostra que 2021 a tendência é ser muito boa também, né? Acho que com relação ao corona, independentemente de todas as questões sanitárias e políticas e tudo mais, o mercado acabou precificando isso. Então, hoje em dia, já tem, a gente já, nas operações que saem, já saem algumas coisas alinhadas que a gente, redações de fatores de risco, um olhar específico para garantia, cláusulas de vencimento antecipado, que a gente não tinha o ano passado, em março do ano passado, e o mercado desenvolveu isso até para acomodar a questão de prazos. Puxa, como é que funciona? Fica a questão dos prazos de registro nos cartórios com a questão do lockdown. O lockdown fechou. Então, hoje em dia, a gente já tem cláusulas praticamente padrão com relação à prorrogação de prazos, a eventual risco de pandemia. Acho que foi um ponto acomodado aí pelo mercado. Bom, Cláudio, eu já vou te perguntar o que é o teu destaque, mas eu só estou curioso aqui. Ricardo e Flávia, vocês participaram aí de inúmeras assembleias, né, virtuais, digitais. Como é que foi a experiência aí? É igual? É melhor? O que vocês diriam com relação a essas assembleias? Quer começar, Flávia? Eu vou começar pelo chapéu aqui da securitizadora, depois você até complementa aí do ponto de vista aí jurídico, tá? Eu olho muito para o operacional, né? Eu, como securitizadora, talvez uma das grandes atividades do meu time de RI é buscar essa comunicação com investidores e principalmente evento de assembleia para a gente ter quórum, né? E o ter quórum ter quórum para deliberação, acho que é sempre uma frustração quando a gente não consegue deliberar, mas ter quórum porque me parece relevante, né? Qualquer coisa que saia do trilho, os investidores precisam saber. Então, a gente tem um trabalho muito ativo de entrar em contato com os investidores e fazer com que a informação da Assembleia chegue. E a gente percebe que, por mais que a informação chegue, a Assembleia realizada num determinado horário no nosso escritório, ela é difícil. Para começar, a gente fica restrito a São Paulo. Uma vez um investidor me falou, Flávio, eu já gastei mais dinheiro de passagem aérea para vir para a Assembleia do que vale o meu CRI, eu vou parar de vir à Assembleia. E eu falei, é verdade, porque a gente fazia Assembleia presencial e ficava limitado àqueles que moram perto do nosso escritório ou aqueles que se dispunham aí a fazer essa locomoção. Então, do ponto de vista operacional, eu achei sensacional, a gente teve um sucesso muito grande, a gente nunca teve quórums tão altos como a gente teve agora. Então, para mim, é uma novidade que veio para ficar. Fora que as reuniões são mais produtivas, até a gente conseguiu montar um onboarding digital, né, e até um sistema de validação ali de poderes e de procuração, de forma que quem já participou de uma assembleia muito grande sabe que a primeira 1 hora era só validando procuração, documento, agente fiduciário fazendo conta ali de quórum, quantidade, pega na B3 a lista de investidores do dia, e agora a gente conseguiu fazer esse processo todo digital, então ele é extremamente mais rápido. Então, se uma assembleia está marcada para as 9, ela começa às 9, porque esse onboarding foi todo feito de forma
o mais automatizado possível, de forma eletrônica, de forma a não tomar o tempo, né, de quem está ali participando. Então, minha sensação é que, para a gente como securitizadora, mas também para os investidores, ficou mais produtivo. E o quórum que a gente obteve nessas assembleias ano passado confirma isso. Então, para mim, se o Cláudio não me disser que vai mudar a regra aí pela frente, por mim é algo que veio para ficar. Eu concordo. Eu acho que, para isso, acho que democratização é uma palavra boa, né? As assembleias acabaram ficando muito mais democráticas. Elas saíram ali de quem estava do investidor que está ali no eixo Faria Lima, que às vezes consegue sair e ir para uma assembleia, porque a gente viu isso muito agora ao longo da pandemia, com a questão das reuniões online, de uma maneira geral, né? O tempo que você poupa de deslocamento, de estacionamento, você acaba se tornando muito mais produtivo. Lógico que você tem que equilibrar aí para não ter um burnout de reuniões online, mas você acaba deixando as assembleias muito mais democráticas. Você elimina esse custo de deslocamento de investidor, que muitas vezes não fazia sentido, muitas vezes não justificava financeiramente a vinda dele para uma assembleia com uma deliberação simples, por exemplo. Então, eu acho que esse foi um ponto importante. Do ponto de vista jurídico, a gente sempre se preocupa se isso vai estar de acordo, ou se a gente não vai ter nenhum investidor que queira simplesmente tumultuar e encontrar uma brecha para falar que não dava, não podia ser feito de forma virtual. Isso aí ainda não estava regulamentado e agora a gente tem efetivamente toda a regulamentação, então isso dá uma tranquilidade muito grande. E eu vou mais além da questão das assembleias digitais, a padronização das assinaturas através de um formato eletrônico, padronizado, ICP Brasil e tudo mais, também facilitou muito. Porque antigamente era botar todo mundo numa sala e o pessoal ficar lá rubricando páginas e páginas, a gente gastava um dia praticamente de assinatura, dependendo do tamanho da operação, o número de garantias, o número de fiadores envolvidos, avalistas, e isso também foi um processo muito mais dinâmico. Eu acho que são dois processos que vieram para ficar. Um é a questão das assembleias digitais, e outro é o processo todo de assinatura eletrônica dos documentos. Ou seja, ouvindo vocês falar, assim, as assembleias que a gente fazia no passado, essas coisas que vocês vão contar para os netos, né? Ah, tinha na época, na minha época... Reunia todo mundo na mesma sala, ficava lá esperando. Horas, né? Bom, Assembleia Digital, resiliência. E você, Cláudio, qual é o teu destaque? Bom, resiliência, quando você fez a pergunta, eu acho que passou na cabeça de todo mundo, né? Sobre a perspectiva de mercado, não tem de fato como deixar de fazer coro com esse aspecto das estruturas terem se provado vitoriosas, terem parado de pé. É muito bom ouvir o feedback de Ricardo e Flávia acerca das ações que foram adotadas no âmbito da regulamentação para facilitar o ativismo, né? Ativismo é algo que a CVM tem tentado perseguir há bastante tempo. Essa questão de assembleias sempre teve questões jurídicas para serem enfrentadas e parece que a pandemia criou o cenário favorável para efetivamente se darem passos mais ousados e tem funcionado. Então, para complementar, o que eu diria é que 2020 trouxe também, a partir, na verdade, do IMK, o grupo de trabalho que reúne sociedade civil e governo no desenvolvimento de propostas e soluções para o mercado de capitais, o marco legal das securitizadoras, né, que já está tramitando, e que não alcança somente a indústria de CRI, é um marco legal para as securitizadoras de uma maneira geral, para as operações de securitização, mas que vai trazer mais segurança jurídica, mais previsibilidade para a indústria, mais alternativas, mais conforto para modernizações na regulação, e com todo esse cenário tende a colaborar para que a indústria de securitização continue se desenvolvendo. Eu diria que, sob uma perspectiva de plataforma, né, regulatória, teria sido esse, complementando as assembleias digitais, que foi algo episódico, circunstancial, oportunístico, mas que funcionou. O desenvolvimento de um marco legal também foi algo muito relevante, que ainda não tem aplicabilidade prática, a lei ainda não existe, mas que certamente vai ajudar bastante a todos que militam nessa indústria. Eu concordo plenamente, Cláudio. Eu acho que
estava na hora já da gente colocar a securitizadora na relevância que ela tem nesse processo como um todo, né? Eu acho que é extremamente positiva a iniciativa da CVM em trazer para o marco regulatório especificamente para as securitizadoras e não somente para os títulos emitidos por elas, para que a gente consiga também um melhor entendimento por parte do investidor, né? Entender que Gafisa, por exemplo, não emite CRI, né? Quem emite é a Flávia, é a securitizadora, mas a gente vê isso constantemente, operações de securitização serem identificadas pelo mercado pelo risco que estão tomando, ou seja, quase sempre nas operações corporativas de crédito único. Eu vou querer voltar para o tema do marco regulatório para as securitizadoras, Cláudio, até porque, como você colocou muito bem, ele é extremamente abrangente, ele vai além da imobiliária, né? Imagino que você esteja mais interessado, na verdade, na parte de audiência pública, ou seja, no trabalho que a CVM tem conduzido no sentido de separar as securitizadoras das demais companhias abertas. Exato, é isso. Eu entendo que tem uma discussão de uma lei com relação mas eu acho que o mais relevante para mim já é a audiência pública. Talvez eu entendi errado aí, desculpa. Mas eu queria voltar para a audiência, mas eu quero antes voltar ainda para 2020, mas olhando já com o olho já para o futuro, da provocação feita pela Flávia, né? A questão será que a gente efetivamente está começando a ver operações com lastro residencial dominarem esse mercado, né? Então, Flávia, eu vou pedir para você responder a tua pergunta aí. Respondendo, quando eu olho para minha pequena árvore, olhando só para a RBSEC, sim, a gente teve aí praticamente 50% das nossas operações de CRI em 2020 voltadas para esse segmento. Quando eu dou um zoom out aqui e olho a floresta toda, talvez isso ainda não seja a realidade, né? A gente ainda tem um mercado muito concentrado nas grandes operações corporativas, mas me parece que a gente já percebe essa mudança, né? Acho que a gente, se eu falar 5, 10 anos atrás, as operações, só se falava em operações corporativas, né? Eu lembro até nos próprios cursos da UCBAR, muitas vezes os alunos estavam interessados em saber das operações corporativas que era que eles viam no jornal, que eles sabiam que existiam. Então, entender a estrutura do CRI da Petrobras parecia ser suficiente para entender o mercado de CRI, né? E eu lembro vocês sempre batendo muito de explicar as operações pulverizadas, como funciona a cascata de pagamento, mas parecia não ser tão aplicável, né? Você olhava para o mercado brasileiro e falava, não é isso que a gente tem. Quando eu conversava com um gringo, né, sobre o mercado brasileiro, as pessoas se espantavam, falavam, mas vocês fazem securitização de um único crédito? Isso não é securitização. Então, acho que o nosso mercado começou diferente. E agora, ao longo de 2020, a gente percebeu bastante isso. A gente vê o mercado residencial chegando, né, sendo mais tomador de recursos aí de operações de mercado de capitais, de operações de CRI. Talvez não da forma que eu esperava, tá? Eu achava que isso fosse começar de fato pela securitização de recebíveis performados, os bancos securitizando suas carteiras, as incorporadoras, né, não precisando mais fazer o financiamento próprio delas por 10 anos, 15 anos, e de fato conseguindo financiar e repassar praticamente no mesmo ato. Não é isso que a gente está vendo necessariamente, acho que tem também, é uma pequena parcela, mas a gente vê muito financiamento à aquisição de terreno por incorporadoras, financiamento à construção, a gente viu muita operação de financiamento à construção via operação de CRI. Ontem eu vi num Instagram desses aí sobre fundo imobiliário, uma coisa que eu até achei interessante, uma placa de uma incorporação imobiliária, enquanto tem lá normalmente esse empreendimento foi financiado pelo banco tal, e dizia esse empreendimento foi financiado pelo mercado de capitais brasileiro via uma operação de CRI. Fiquei até com inveja, porque a operação de CRI não foi minha, mas eu achei interessante, porque você começa a colocar na rua, né, para as pessoas que estão passando, essa sensação, esse mercado, esse prédio foi financiado via mercado de capitais. A gente viu muita operação de financiamento à construção, com liberação de recursos conforme avanço de obra.
estruturas de garantia diferentes, né? Assim, robustas, bem estruturadas. A gente olha obra, a gente olha orçamento de obra, a gente olha velocidade de venda, a gente olha performance dos recebíveis pré-chaves, né? Das unidades que já foram vendidas. Mas isso apareceu muito mais agora nesse ano de 2020 e me parece uma tendência. Então, a pergunta, eu acho que quando a gente olha em número, em volume, talvez pareça ainda muito distante, né, do mercado de securitização, está suprindo as demandas aí do mercado residencial, mas acho que a gente está cada vez mais próximo, né? Acho que os investidores estão entendendo um pouco mais, estão assumindo esse tipo de risco, né? Estão topando comprar operações que têm por trás empreendimentos residenciais ou loteamentos ou multipropriedade. Acho que aqui a gente pode até extrapolar um pouquinho. Então, estamos mais preparados, né? Acho que a gente espero ver agora em 2021, quem sabe, esse número ainda um pouquinho maior e as empresas desse segmento que eventualmente ainda não estão acessando o mercado de capitais, talvez ganhem coragem, né? Deixa eu testar isso aqui. É uma alternativa ao mercado bancário, não necessariamente mais barata, mas eu diria que hoje em dia é competitiva, mas certamente com potencial de prazo longo, de customização de estrutura, de garantia, que pode ali ser até melhor do que uma operação tradicional bancária em determinados aspectos. Legal isso. Olha, parabéns para quem teve essa iniciativa, essa ideia brilhante, essa ideia de colocar o anúncio na obra. Flávia, você falando no começo da tua fala me lembrou muito as nossas academias que a gente teve a oportunidade aí de fazer juntos. E eu lembro que a gente, várias vezes, né, depois de um dia, a academia é um evento de 3 dias, depois de um dia da gente falar de securitização imobiliárias, academia de securitização imobiliária, ou seja, o tema era só, passava um dia, a pessoa chegava assim, vem cá, você não vai falar de CRI, não? Aí eu falei, como assim? Não, cadê o Build-to-Suit, Seliceback, cadê? Calma, a gente vai falar também, mas deixa eu te falar como é que lá fora o pessoal faz. Exatamente. Né? Fala, Ricardo, você quer falar alguma coisa? Eu concordo com a Flávia, eu acho que o ano passado a gente teve um número bem maior de operações residenciais. A gente ainda não chegou lá, né? Mas a gente está caminhando, a gente ainda vê muito... até quando a gente olha, né, nos sites das securitizadoras, dos agentes fiduciários, ainda que seja um CRI mais pulverizado, está lá, CRI Gafisa, como usando o mesmo exemplo que você usou, né? Então, ainda eu acho que a gente precisa também se forçar a uma mudança de cultura. Eu vi lá aqui na minuta do edital de audiência pública das securitizadoras, tem lá uma recomendação de padronização sobre o nome do CRI, e a gente pode falar depois disso um pouquinho mais, mas eu acho que a gente precisa, como mercado, se forçar um pouquinho mais a dividir o que é efetivamente CRI corporativo e o que já está passando para o que seria o ideal do mercado de securitização pulverizado, né? E aqui no escritório o que a gente vê muito é que ainda que a gente tenha os CRIs corporativos, os famosos CRIbentures, né? Lastro em uma debenture da incorporadora, quando a gente olha para as garantias, como a Flávia falou, a gente tem garantias muito mais sofisticadas. Então, a gente tem conceitos de garantia, provavelmente, por exemplo, cessão fiduciária de recebíveis já performados ou a performar, com conceito de cash sweep, ou seja, isso já vai entrar, já vai para uma conta, você vai usar o próprio recebível dado em garantia para pagar a operação, então a gente já está mudando, né? Não é só o risco ali da incorporadora pegar o papel. O investidor, a hora que ele compra esse papel, quando você tem um conceito desse de uma garantia já mais sofisticada, com conceito de cash sweep, na verdade, a gente tem praticamente um aval ali da incorporadora, mas quem vai pagar efetivamente o papel são todos aqueles adquirentes, sejam dos lotes em operação de loteamento, sejam das unidades autônomas em operações de edifícios, de casas, enfim. Acho que isso é algo interessante para a gente comentar também. Sim, e é animador. Essa transformação a gente já vê acontecer há alguns anos e
e se intensificar. Eu queria trazer, Cláudio, eu sei que o teu destaque foi o projeto de lei que a gente está trabalhando aí, mas eu acho que a audiência, né, que basicamente coloca as securitizadoras num outro patamar, como um dos pontos relevantes do ano, né? Queria saber assim, o que você consegue nos falar sobre isso, onde é que nós estamos nesse processo, e se você pode nos dar assim, mais ou menos uma ideia de tempo aí, quando você acha que essa norma vem? Queria antes só fazer um comentário rápido sobre a fala do Ricardo. Ouvindo o Ricardo, a minha impressão é de que a gente está passando por uma nova geração de discussões, de debates sobre produtos mais sofisticados, estruturas mais complexas, o que é um indicativo, uma sinalização de amadurecimento da indústria também. Quer dizer, há 15, 10 anos atrás, nossas discussões eram muito mais singelas do que as que estão sendo propostas agora. Na verdade, Cal, quando eu falei, eu quis falar em ambas as coisas. O marco legal, que é a lei propriamente dita, complementada pela audiência pública, que é basicamente uma tentativa da CVM, como eu havia adiantado, de conferir um tratamento específico próprio para as companhias securitizadoras que, materialmente, nunca foram, como as demais companhias abertas, emissoras de bônus e de ações, mas eram tratadas formalmente na mesma regulação, o que não ficava 100% adequado. Agora, muito sob o amparo dessa iniciativa legal, a CVM, na audiência pública, está tentando construir algo mais customizado para esse agente, que seria algo ali no meio do caminho entre um administrador fiduciário de patrimônios e uma companhia aberta, quer dizer, alguém que joga nos dois campos e, portanto, vai ter atribuições, controles relacionados aos dois campos também. Sobre a perspectiva dos CRIs, o que a norma trouxe foi bem-vindo sobre um aspecto que é o aspecto da modernização no que se refere ao alinhamento com práticas introduzidas lá no CRA. Quer dizer, determinadas ferramentas, soluções da regra do CRA não se faziam presentes para o CRI, e a gente está aproveitando a oportunidade para promover algumas mudanças na 414, tornando mais claras essas possibilidades e, portanto, modernizando também a indústria de securitização imobiliária. Essa parte, naturalmente, foi bem-vinda. O que gerou muito comentário, e aí não somente sobre os CRIs, mas talvez sobre que é uma informação de produto, e a regra que a gente está propondo é uma regra para emissor. Então, note que vai existir uma construção na qual existem regras diferentes, uma sobre o ativo e uma sobre quem o emite. Mas seja sobre o emissor, seja sobre o ativo, a questão relacionada a regime informacional despertou comentários de A a Z. Foi uma audiência muito rica porque ela tem muitos participantes diferentes, né, entre si, então trazem muitas perspectivas e pontos de vista também diferentes. Mas no que se refere a regime informacional, houve uma certa uniformização, ainda que nem sempre em função dos mesmos pontos, mas em função de sugestões de melhoria, muitas das vezes pautadas pela realidade operacional mesmo de quem está lidando com a indústria, ou seja, do que é possível fazer, do que implica num custo de observância adequado. Então, em termos de highlight da audiência pública, sob uma perspectiva específica para os CRIs, eu diria que é isso. A gente vai ter que se debruçar com muito cuidado, muito carinho, e retomar, em determinada medida, o diálogo com alguns agentes para, após a audiência pública, no sentido de construir um regime adequado. Adequado no sentido de que represente um custo adequado para o benefício que ele gera, que é a simetria informacional, né? Que é o que a gente, como regulador de mercado, está buscando. Existem outros pontos polêmicos que também despertam paixão. Possível substituição da securitizadora, regime aí mais relacionados à audiência propriamente dita, que é no emissor, né? Então vai alcançar todas as operações de securitização e não somente as imobiliárias, e não somente as imobiliárias e do agronegócio, todas as operações de securitização. Regime de prestação de serviços, o que pode ser feito, quer dizer, quem contrata, quais são as normas de conduta, como é que é o regime, dever de fiscalizar, receitas financeiras, o que a gente faz com a revolvência, aquela receita para além do benchmark. Então, aqueles pontos que já eram polêmicos na largada, não deixaram de ser polêmicos, mas nós temos muito mais insumos e sob diferentes perspectivas para pelo menos tentar, se não for tomar a decisão mais eficiente possível.
Legal, é interessante. Eu entendo que, como você colocou, alguns temas já eram polêmicos na largada, né? Agora, é interessante que seja polêmico também o aspecto informacional, porque securitização sem informação não existe, né? É um pouco... se a gente está falando de colocar isso num outro patamar, a Flávia teve a oportunidade de trazer isso de uma forma muito, muito educativa dentro do seu artigo, né? Ela não existe de uma forma sistemática, um desenvolvimento sistemático de crescimento de mercado, não existe sem um marco regulatório que envolva informação. Certamente você deve já ter visto a nossa manifestação, onde a gente coloca isso de uma forma enfática, como a gente vem fazendo há alguns anos. Mas deixa eu só esclarecer e talvez diminuir sua preocupação. Na verdade, a polêmica não gira em torno da necessidade de informação, porque até mesmo quem acredita nisso, eu imagino que tenha dificuldade para se manifestar publicamente nesse sentido. É mais em função do que informar, quando, em que prazo, calibrar de maneira eficiente isso, de modo a não gerar um ônus desnecessário para os agentes, também é algo que está no nosso radar de maneira muito firme. E aí sim, tem agentes que acham dão mais valor a um determinado tipo de informação, outros a outro tipo de informação. E talvez não seja exatamente uma polêmica, mas visões, pontos de vista diferentes. Então, não precisa ficar tão preocupado assim. Queria passar a palavra para o Alfredo, que já tem aí algumas, estou vendo aqui que já tem algumas perguntas, pelo menos aqui no mostrador, não sei quais são, mas, Alfredo, você pode se juntar a nós aí e trazer um pouco do que tem de questões trazidas pelo público? Posso, sim. Considerando um pouco que a Flávia mencionou, né, de perceber, né, pelo menos na RBSEC, um aumento das operações de cunho mais residencial, tem uma pergunta aqui que expande um pouco mais do que você falou. Que ela pergunta se já existe CRI pulverizado de aluguéis residenciais. Se já existe algum, né, se já foi feito, ou, enfim, como foi feito. Acho que é algo que é um grau adicional de dificuldade, eu diria, né? Além do crédito de financiamento, do contrato de financiamento, quando a gente tem uma propriedade pulverizada, acho que é mais difícil ainda securitizar aluguéis residenciais, mas deixo a palavra com você. Eu posso falar aqui, enfim, eu não sei, o Cal, você me corrige, eu não sei se já existe, tá? Eu não vi, eu não fiz, é plenamente factível, tá? Eu acho, assim, não consigo enxergar aluguel, imobiliário, acho que é uma modalidade de exploração imobiliária que está crescendo bastante agora no Brasil, então poderíamos olhar sim sob a perspectiva do CRI em cima disso. Acho que a gente tem 2 pontos aqui, batendo na mesma tecla que era o assunto anterior. Quanto mais a gente tiver informação sobre a performance desse tipo de crédito, mais fácil vai ser montar uma estrutura adequada e o investidor tomar uma decisão de investimento, de precificação desse produto. Então, talvez esse seja um desafio aqui, por ser um mercado relativamente recente no Brasil. Eu não sei o quanto de dado público, né, principalmente, a gente já tem aqui com relação à performance desses créditos que poderiam ajudar aí a calibrar uma modelagem, né, eficaz para esse tipo de produto. Então, aqui é um ponto, e de fato é desconhecimento. Talvez os dados existam e sejam maiores e mais públicos do que eu conheça. O outro ponto aqui é um ponto regulatório, talvez até com viés, com uma barreira legal também, que hoje o CRI, da forma como a lei criou o CRI, falando que ele tem que estar vinculado a créditos imobiliários, ele não permite a revolvência de crédito. Então, eu vou nascer com um portfólio de créditos e vou ficar com aquele portfólio até o fim. Então, quando eu falo de uma operação com base na compra e venda de imóveis, por exemplo, que são contratos de longo prazo, de 10, 12, 15 anos, é fácil a gente empacotar isso num CRI. Quando eu falo dos aluguéis, que tendem a ter prazos mais curtos, uma vez que o instrumento CRI ainda, e eu vou colocar o ainda, porque tanto na discussão de um novo marco legal que o Cláudio mencionou, quanto em discussões frequentes aí com a CVM, a gente ainda bate um pouco na tecla, mas ainda não podemos fazer revolvência de lastro dentro de um CRI. Então, tem aqui uma barreira, nada como
bons advogados criativos na mesa para ajudar a gente a superar, mas existe uma barreira de estrutura aqui também, quando eu falo de aluguel, porque a tendência é que eles tenham um prazo curto e que eu precise contar com a revolvência, né, a substituição do inquilino ali, do novo contrato para fazer uma operação mais longa. Então, acho que esses são os 2 pontos que eu enxergo aqui de desafio para esse mercado. Não sei se os outros 2 querem comentar alguma coisa. Vai, Ricardo. Quer falar alguma coisa? Eu falo. Não, acho que uma questão que, sobre a revolvência, acho que eu concordo com a Flávia, acho que a gente ainda não conseguiria, do ponto de vista jurídico, colocar em pé um CRI direto com lastro em recebíveis de locação residencial, mas a gente poderia pensar eventualmente num título de dívida e um pacote de garantias mais sofisticadas, onde a gente teria aí o conceito, por exemplo, de true sale e esses recebíveis seriam utilizados para ajudar a amortizar o CRI. Então, acho que criatividade para eventualmente a gente fazer tem maneiras ainda, não como um CRI direto, mas a gente pode pensar em estruturas que eventualmente poderiam parar em pé. Só diria que tenderia a ficar caro demais. Né? Quando Sim, a gente começa a botar esse montão de penduricalho que não é inerente à operação, que é colocado para viabilizar algo, assim, é possível, mas vai restringir muito o perfil de risco-retorno de quem você pode procurar. Exato. É isso. E no tocante a financiamento de aluguel, ok, eu acho talvez esse seja a terceira geração de discussão. Mas de financiamento imobiliário propriamente dito, né, para o varejo via CRI, assim, já que eu não milito na indústria diretamente, né, vou me permitir ser leviano e dizer que, com base nos números que eu conheço, que demonstram um esgotamento do sistema financeiro nacional, do mercado bancário tradicional em prover soluções para o funding imobiliário, somado à necessidade de funding de uma parcela gigantesca da população brasileira, eu diria que é inevitável que o mercado de capitais ou a poupança pública organizada por meio de veículos do mercado de capitais venha preencher essa lacuna. E quanto mais aumentar a interseção do Brasil do mercado brasileiro, da economia brasileira com outros mercados, outras economias, também vão se abrir avenidas para que agentes, investidores externos também participem e financiem essa demanda, que é uma demanda histórica no Brasil e, assim, terá que ser enfrentada. Então, eu não sei precisar o tempo, não sei precisar quando exatamente, mas que vai acontecer, é inexorável. Alfredo, manda outra aí para a gente. Aproveitando um gancho aí dessa questão de necessidades ou futuras, né, alterações que vão ser necessárias. No ano passado a gente viu brevemente, né, a MP lá da alienação fiduciária compartilhada, né? Então, tem uma pergunta aqui que gostaria de saber qual é o impacto disso no mercado, né? A gente sabe que agora essa MP já caducou, ela não foi convertida em lei, mas existe uma expectativa de que ela venha, de alguma forma, reformada aí esse ano ou no ano que vem. Então, qual seria o impacto dela, de fato, no mercado de CRI? Ricardo, você menciona isso no teu artigo. Você quer começar comentando? Posso começar, sim. Tinha uma expectativa grande, né, com a questão da alienação fiduciária compartilhada para impulsionar o mercado de home equity, principalmente de operações com home equity, que é algo que já existe, a gente já viu algumas estruturas que se testaram, mas não foi um mercado que decolou ainda, né? Acho que por X questões, principalmente do ponto de vista de estrutura, eventualmente do lado do investidor, e não do lado jurídico, mas é um mercado que poderia ser muito beneficiado com essa MP, com a alienação fiduciária compartilhada.
tinha uma expectativa grande, o prazo dela, infelizmente, se extinguiu em novembro e ela não foi convertida em lei. Então, vamos ver se tem alguma novidade esse ano ou possivelmente o próximo. Flávio, algum comentário? Não, eu acho que, enfim, acompanho aí o Ricardo. Acho que, além dessa, tem outras discussões aí em torno de garantias imobiliárias que estão em voga agora, né? Então, tem a questão da segunda da garantia, tem uma discussão grande sobre a criação de uma câmara centralizadora de garantias imobiliárias. O que eu posso dizer é o seguinte: a alienação fiduciária hoje, principalmente a alienação fiduciária de financiamento de pessoa física, né? Ela funciona, ela é relativamente rápida, né? O processo é relativamente rápido quando eu comparo aí com o que seria uma hipoteca. Então, acho que a gente já teve algum teste aqui desse instrumento. Esse segundo passo, eu tenho dúvida se para fins de mercado de securitização a gente já está nesse momento, tá? Eu tenho dúvida se estamos preparados ali para começar a ter operações em cima de uma segunda garantia, enquanto eu ainda vejo muito investidor inseguro com a primeira, né? Com o processo e etc. Então, para o mercado de securitização, eu não sei até onde vai ser um divisor de águas nesse momento, tá? Mas pode ser que a gente mais para frente tenha de fato alguma repercussão. Alfredo, quer colocar mais uma? Senão eu tenho uma pergunta para a Flávia e outra para o Cláudio, mas eu quero dar prioridade aí para o público. Você quer? Eu vou falar, então, a mais votada até o momento, né? Ela questiona em relação à extensão espacial, né, alcançada pelos CRIs. Então, a pergunta, né, parte do pressuposto de que as operações originadas, né, por SPEs tendem a estar mais vinculadas à cidade de São Paulo e demais capitais. Então, ela pergunta se isso seria verdade, né, ou se, de fato, as operações estão cada vez mais pulverizadas geograficamente pelo Brasil. E, se não for o caso, né, se ela estiver realmente concentrada em São Paulo, quais são os desafios e os limites para que essas práticas, né, aqui eu vou ampliar um pouco mais para a securitização como um todo, imobiliária, se difunda para os demais espaços geográficos do Brasil, principalmente as cidades médias. Primeiro, enfim, apesar de querer dizer que não, tá? Talvez seja uma verdade sim que a gente tem uma concentração muito grande em São Paulo e nas outras grandes capitais, tá? Então, não tenho esse dado na mão, mas minha sensação é que existe sim uma concentração. Mas falo pela RBSEC, a gente tem operações financiando empreendimento no Brasil todo, literalmente, em todas as regiões. Então, não é uma regra, talvez seja de fato uma concentração. E acho que a justificativa disso talvez seja... primeiro, quando a gente fala de garantia imobiliária, um dos aspectos, né, que compõe a qualidade daquela garantia é a liquidez do imóvel. E a gente sabe que os imóveis são mais líquidos em localidades maiores. Então, quanto maior o município, tem uma tendência clara de maior liquidez do imóvel. Ou seja, quando eu vou executar uma alienação fiduciária, possivelmente eu vou vender este imóvel mais rápido ou com mais facilidade do que em localidades menores. Então, acho que esse é um aspecto que é, de certa forma, uma preferência dos investidores, mas o que a gente tenta quando monta um portfólio para um CRI é justamente dosar. É falar, olha, eu tenho X% dos meus recebíveis ligados a grandes capitais ou a cidades acima de um determinado patamar aqui de habitantes, mas você tem, sim, um espaço, né? E quando você olha uma distribuição estatística, quando você começa a olhar para o modelo matemático, a gente tem espaço para trabalhar com municípios menores, com imóveis de menos liquidez, e eventualmente isso vai representar uma parcela menor daquele lastro, né, de todo o lastro. Mas acho que essa questão da liquidez do imóvel é um dos fatores. O segundo fator talvez seja uma concentração dos investidores, tá? Então, eu nunca tinha pensado nisso, tá? Mas em função da pergunta, estava aqui pensando por que será, né? E aí, muitas das operações que a gente faz, que, por exemplo, são adquiridas por gestores, né? Por gestores de fundo de CRI, principalmente,
na maioria das vezes, um gestor, quando ele entra com uma posição relevante num CRI desse, ele visita o empreendimento, ele vai lá, ele visita a obra, ele vai no stand de venda, ele olha projeto. Então, de novo, talvez uma concentração, né, dos gestores de fundo em São Paulo e uma outra capital também tragam aí uma facilidade de você analisar empreendimento e aprovar investimentos em regiões mais próximas. Acho que me parece que é uma curva de início de mercado, né? A gente começa pelo que está mais próximo e, eventualmente, vai ter um ou outro saindo na frente. Já existem, tá? Um ou outro gestor com focos regionais e que aí esse cara sai na frente, porque ao invés de me posicionar em São Paulo e concorrer com outros 15, eu vou para a região centro-oeste ou eu vou para o nordeste e começo a estabelecer ali um nicho de investimento e, muito provavelmente, o mercado um pouco mais maduro, isso acabe, né? Acabe virando realmente uma coisa sem essa concentração geográfica, até porque a gente sabe que, quando fala em déficit habitacional, ali a gente tem uma distribuição no país todo. Então, resumindo, acho que é uma realidade, alguns fatores levam a isso, mas a tendência é que, com o passar do tempo, isso deixe de ser tão relevante assim. Eu acrescentaria mais um fator aos fatores já levantados pela Flávia, que é do ponto de vista de garantias, porque às vezes a gente falando de cidades menores, a gente falando, por exemplo, de levar a registro uma alienação fiduciária num registro de imóveis que nunca viu uma alienação fiduciária na vida, às vezes você tem que fazer todo um trabalho prévio de educação do oficial e de todo o time ali daquele registro de imóveis. Então, e o mesmo primeiro na hora discutir... de executar, né, Ricardo? E aí ainda mais na hora de executar, né? Então, a gente tem o problema no momento do registro e depois, pensando com a cabeça do investidor, poxa, eu vou ter essa garantia, mas será que eu vou conseguir chegar nessa minha garantia? Então, a gente ainda... Poxa, a lei é lá do século passado, né? A gente brincando de alienação fiduciária, mas ainda assim a gente fez uma operação super interessante no final do ano, começo desse ano, envolvendo cidades menores de norte e nordeste do país, e a gente encontrou dificuldades incríveis para lavrar. E a gente até discutiu, poxa, será que a gente sai com uma escritura pública de alienação fiduciária em vez de um instrumento particular? Porque aí a gente já discutiu com o registro de imóveis, que muitas vezes naquela cidade é o mesmo cartório, que é o tabelião e o registro de imóveis. Será que isso vai facilitar a operação? Não vai? Então, além dos pontos já levantados pela Flávia, eu colocaria aí a dificuldade, eventualmente, dos registros de imóveis locais em entenderem o conceito da alienação fiduciária. Bom ponto, Ricardo. Bom ponto. Alfredo, mais alguma? Pode perguntar, depois eu volto. Eu queria trazer um ponto que, quando a Flávia fala de futuro, né, fala justamente de uma questão que para nós é muito cara, e quando eu escuto o Cláudio falando das questões do que é relevante ou o que é custoso para alguns com relação à informação, né, com relação ao desempenho das carteiras lastro, queria que você elaborasse um pouco sobre isso, Flávio, ou seja, como é que vocês estão se preparando para isso, como é que vocês estão trabalhando esse futuro que envolve certamente como você coloca muito bem, a questão da informação numa forma mais acessível, de uma forma mais completa, né, para que a gente possa desenvolver todo um analítico que ainda falta no país com relação à securitização, né, de um modo geral e imobiliária de certo ponto, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração que a gente tem mais de 20 anos da lei que criou, da primeira operação, na realidade, e a gente ainda não conseguiu desenvolver coisas básicas como modelos de precificação de CRIs em termos de pré-pagamento, ou até mesmo a precificação de carteiras de crédito pulverizado, né? Ou seja, estamos falando aqui de conceitos básicos que pode até existir em uma ou outra securitizadora, mas isso ainda não é disseminado
pelo mercado, né? Ou seja, isso não ainda é um padrão que o mercado segue. E quando a gente pensa em desenvolvimento de mercado secundário, é difícil a gente imaginar esse crescimento sem que aconteça esse trabalho prévio. Então, queria que você comentasse um pouco, Flávio, como é que é a ótica de vocês e como é que vocês estão se preparando para esse futuro? Não sei por onde eu começo, tá? Pensando, quando a gente pensa em inovações, né? O que a gente pode fazer de novo? Como é que esse mercado vai se comportar para frente? Acho que tem uma coisa que a gente esbarra, e certamente outros players, vocês da Alquibar esbarram, que é não adianta você fazer sozinho, né? Então, às vezes a gente tem ideias lindas e fala, nossa, vou aqui desenvolver um modelo. Se não tiver ninguém disposto a usar o modelo, a testar o modelo, ele não tem muito valor, tá? Então, a gente tem sim. O que a gente fez na RBSEC? Eu vejo esse movimento acontecendo no mercado. Primeiro, acho que o mercado de securitização ele vem passando por um processo de sistematização muito grande e sem isso não adianta a gente falar de futuro, né? Não tem como a gente falar em dados, em créditos pulverizados, em operações com cascatas de pagamento complexa, em 2, 3, 4, 5, 6 séries dentro de uma mesma operação, sem que a gente tenha esse processo aí todo bem desenhado, mas dentro de sistemas, com, né, uma base de dados robusta por trás. Então, esse ponto, acho que a gente já andou bastante, acho que hoje a gente, posso te dizer que eu não tenho CRIs e lastros de CRIs controlados em Excel, como a gente tinha no início do mercado, então já estamos um passo à frente, um pouco mais preparado. Mas eu vou te dar um exemplo de uma parceria que a gente fez, e aí na linha do não dá para fazer sozinho, né? A gente está sempre bastante aberto a desenvolver coisas novas, mas eu preciso que algum parceiro compre o Fazer Junto e parceiros que estejam do outro lado da mesa, né, do que a gente está. A gente fez, e foi inclusive uma operação que foi feita, ela foi concluída no meio da pandemia já, a gente começou a trabalhar um pouco antes, mas a gente fez uma parceria com uma fintech imobiliária que quando a gente fala dos bancos que ainda não usam o mercado de capitais, as fintechs, por essência, nasceram demandando recursos de mercado de capitais, né? Acho que todas elas, a gente vê o mercado de FDIC atendendo muito bem isso, o mercado de securitização financeira, e quando eu falo do imobiliário, a gente vê sim as fintechs imobiliárias buscando recurso no mercado de capitais. Mas muitas vezes você entrava na discussão que era o ovo ou a galinha, né? Ele falava, olha, eu estou começando, eu quero fazer um CRI. Aí eu falava, tá bom, mas eu preciso do seu histórico. Aí eu falava, mas eu não tenho histórico, eu estou começando. E aí eu falava, tá bom, deixa eu buscar na minha base aqui o que é mais parecido com o seu crédito para a gente poder comparar. Mas essa é uma base muito pequena, né? Assim, crédito, especificamente, quando eu falo de financiamento à pessoa física, seja financiamento à aquisição, seja ali o conhecido home equity, créditos de fintech, né? Eu estou falando de um universo muito novo, muito pequeno, e que a gente não tem ali uma base de dados relevante. Então, a gente ficava nesse embate conceitual de como é que a gente vai destravar. E aí, o que eu propus para eles, do cara, olha, eu não sei, eu não tenho nada pronto para te ajudar, mas eu acho que a gente junto consegue preparar alguma coisa melhor para frente. Então, a gente conseguiu fazer uma conexão de sistemas deles, e aí, facilidades, né? A fintech já nasce com essa base tecnológica mais pronta e até uma cabeça mais aberta, né? De integração, de disponibilização de dados, de troca de dados. Então, a gente faz uma conexão, eu dentro da securitizadora tenho aqui um algoritmo que a gente desenvolveu de análise e modelagem de operações pulverizadas, só que esse algoritmo precisa ser alimentado com dados reais. Então, a gente faz aqui uma conexão dos dois sistemas e a gente começa a acompanhar essa cadeia de securitização de uma forma meio real-time, no que você vai originando, eu vou te mostrando aqui um retrato do que seria uma operação de securitização hoje com aquele portfólio que você já tem. E a gente vai alimentando esse sistema com os dados de performance dos seus recebíveis, projetando para frente. E projetando para frente com cenários diversos. Então, com mais inflação, com menos inflação, dependendo do patamar de taxa de juros, e aí a gente consegue também buscar algumas referências de dados de outras carteiras, de outras operações, né, comportamento de acordo com determinados fatores, e isso a gente vai fazendo essa modelagem real-time aqui da operação, e a gente vai olhando para esse filme, né, não é mais uma foto, e vai chegar uma hora que a gente fala, congela, está pronto para fazer a operação, vamos a mercado. A primeira conversa que eu tive, eu lembro quando eu voltei para o escritório e contei para o meu time, né, de desenvolvimento, eu falei, olha, vamos fazer isso. Ele falou, Flávia,
não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque o cara não vai ter paciência, ele não vai querer esperar, ele não vai querer dividir o dado. Se explicou para ele que o sistema não faz sozinho? Eu expliquei que o sistema precisa justamente dos dados. Enfim, o fato é que deu certo, a gente fez esse movimento de criando esse filmezinho, não só da originação dos créditos, mas do comportamento disso numa operação de securitização. A gente fez uma primeira operação que liquidou bem no início da pandemia, assim, eu cheguei a falar, putz, a pandemia vai estragar tudo e não vai sair a operação. Saiu, foi bem sucedida, a primeira operação está rodando bem, a gente já fez uma segunda e já estamos trabalhando agora nas próximas, trazendo para esse sistema, e não é para as pessoas que participaram do processo, mas para o sistema, o conhecimento gerado pela performance das operações anteriores. Então, a gente já está falando de uma operação que tem ali uma série mezanino, além da sênior e da subordinada, porque o investidor daquela série mezanino, ele já tem algum histórico e ele já conhece um pouquinho a performance daquele tipo de crédito específico para ter segurança de não estar entrando só na sênior. Então, já tem um investidor que olha hoje e fala, eu topo comprar a mezanino, que tem um pouco mais de taxa, mas eu entendi a dinâmica dessa operação. E talvez, quando eu olho para frente agora, eu acho que a graça de um sistema como esse talvez fosse poder alimentá-lo com dados de multicedentes, né? Então, até pegando o gancho da pergunta que teve sobre a concentração geográfica, etc., se você consegue que esse sistema seja alimentado por dados de recebíveis de diferentes empresas, com diferentes processos de concessão de crédito, distribuição geográfica diferente, eventualmente o produto que eu vou ter na ponta final, né, o CRI, ele sai ainda com uma qualidade ali de stress test matemático melhor, porque você tem ali uma diversificação também dos originadores, geográfica, tipo de crédito, tipo de imóvel. Então, acho que isso aqui é um pequeno passo para o futuro, ainda numa operação bastante pequena, e a gente está falando de um parceiro que topou, e espero que isso esteja gerando benefício para eles também. Mas acho que quando eu olho para o futuro, eu enxergo isso talvez como uma grande máquina, né, de seleção e compra de recebíveis, com uma possibilidade de você fazer esse empacotamento e venda no mercado de uma forma mais dinâmica, né? Acho que é uma preparação para o que vem pela frente. Legal, Flávia, muito legal. E é interessante, porque se a fintech entendeu completamente, ela já está sendo beneficiada a partir do momento que você retroalimenta, falando para ela, olha, o teu custo de financiamento agora é esse. E em cima da performance, você ajustando isso, ela vai poder direcionar o seu crédito e vai ter uma precificação do crédito, não mais em achismo, mas em que efetivamente o que o mercado está respondendo, né? Muito legal, muito interessante. Bom, gente, eu queria fazer só mais uma pergunta, mais uma provocação para o Cláudio. A gente já meio que está passando aí do limite que a gente se colocou, mas, Cláudio, eu queria ver, você consegue nos passar aí uma ideia de quando essa audiência pública se transforma efetivamente em norma? Vocês estão trabalhando com algum cronograma aí, alguma data para o mercado? Porque você posso dizer sim. Tá, porque você comentou que talvez ainda vai ter que fazer uma pequena rodada, alguma coisa assim. Você consegue nos passar? Essa rodada faz parte do trabalho, que é analisar as manifestações na audiência pública, né? Esse trabalho vai gerar um relatório. Para fazer um relatório, esse relatório, todas as sugestões e comentários são analisados, a gente explica sim, não e por quê. E aí faz parte da dinâmica, eventualmente, entrar em contato com quem comentou para explorar com mais profundidade, determinado ponto. Não há nada de extraordinário nisso, faz parte do trabalho. Não é um trabalho banal, tá? Aqui é bem desafiador, a própria quantidade de manifestações que nós recebemos na audiência pública já dá uma sinalização de que o desafio é grande, mas certamente será entregue esse ano, porque... Bom, certamente não. Na verdade, no meio do ano, a agenda regulatória é rediscutida, de maneira que pode ser definido que, em função de uma novidade qualquer, esse assunto ficaria para depois. Mas isso é uma possibilidade que eu estou botando a título de exceção para não me comprometer, porque, na prática, será entregue esse ano, está na agenda regulatória. E aí... Eu posso até abrir o Excel, porque eu andei discutindo o cronograma, está aqui aberto. Opa. Securitizadoras
A gente pretende que a regra esteja saindo em agosto e setembro. Tá bom, a gente vai cobrar. A intenção é essa, dentro do planejamento da área, a intenção é essa. Então, a gente começa a discutir internamente uma versão inicial do relatório em junho, julho, conversa com as áreas técnicas, com quem efetivamente aplica a regra, conversa com o mercado naquilo que for cabível, prepara uma versão final, discute com o colegiado o que ele aceita e o que ele não aceita. Essa é a dinâmica. E, ao final, temos uma nova norma, no caso, uma resolução. E aí a expectativa é essa, terceiro trimestre. Muito legal, Cláudio. É uma proposta extremamente ambiciosa, necessária, né? E eu posso imaginar a quantidade de trabalho que tem em cima de consolidar diferentes opiniões, temas polêmicos, como você colocou, já que alguns deles dá na saída, mas que certamente vai colocar o mercado de securitização via companhias securitizadoras em um outro patamar. Aproveitar essa deixa e falar só, depois eu mostro para ele. Quem está à frente disso no meu time é o Renato Sterenthal Goldberg, que é um analista mega sênior da CVM, já respondeu pela área de normas, ele é analista porque quer, porque não quer ter atribuições de gestão, mas é um craque em tudo que faz, então a gente está bem animado que vamos construir algo que vai ser bem recebido aí pelo mercado. Que bom. Gente, eu queria abrir espaço aí para as considerações finais, aí, 2 minutos para vocês. A gente está chegando no final e queria ouvi-los aí, principalmente com um olhar para o futuro, né? Quais são as expectativas de vocês para esse ano? Lembrando que ano passado, nessa mesma data, a gente provavelmente estava com a mão na cabeça, falando assim, o que vai acontecer? O mundo vai acabar? Não vai acabar, né? Então, eu sei que sempre é um exercício um pouco de imaginação, né? A gente não sabe o que ainda vem por aí, mas quantas variantes do vírus ainda vão existir ou que virá de Brasília. Mas, assim, digamos que hoje, com as informações que vocês têm, o que vocês esperam para esse ano? Eu espero um ano recorde de novo, tá? Acho que esse ano passado, com a mão na cabeça, né? E 3 meses talvez meio parados aqui, tentando evitar problema, né? No estoque, a gente conseguiu o número que a gente conseguiu. Assim, minha sensação é que esse ano o mercado de capitais vai ser de fato muito relevante. Dentro de mercado de capitais, e eu enxergo sim a securitização crescendo, enxergo os fundos de CRI crescendo. Eu vi que tem uma pergunta aqui que a gente não conseguiu passar por ela com relação ao crescimento dos fundos que compram CRI. Eu acho que vão continuar crescendo e em função disso, isso é um impulsionador, sim, do mercado de CRI. Então, eu estou animada. A gente começou um ano aquecido em quantidade de operações, em qualidade de operações, né? Operações diferentes, operações relevantes. Às vezes, o volume não é tão expressivo, mas o que muda na dinâmica, né, do mercado é relevante. Então, estou animada, Carl. Eu espero que ano que vem a gente esteja aqui falando de novo de grandes números, de recorde de quantidade de emissões, de maior representatividade, sim, do mercado residencial, de uma norma que vai ter saído, né, e que talvez tenha conseguido o seu propósito, me parece que o primeiro, né, que é subir um pouco essa régua do mercado e melhorar qualitativamente o mercado, seja melhorando os players, o regime informacional, etc. Então, acho que é um ano, apesar dos problemas, né, de ordem sanitária e, no limite, até econômicas, mas acho que a gente tem um ano bastante promissor pela frente. Bom, não sei se você quiser responder a pergunta do fundo imobiliário, até pela relevância que tem esse investidor hoje no mercado de securitização imobiliária, fica à vontade. Tem uma pergunta aqui do Nicolas, que ele fala: acredita que o número de fundos imobiliários com posições em CRI aumentará nos próximos anos? Enfim, acho que a resposta é sim. Me parece que foi uma categoria de fundo que veio para ficar. Quando a gente olha para a representatividade dos fundos de CRI, né, o fundo de papel, no mercado de fundo imobiliário, ele já é muito relevante. Se eu não me engano, é o segmento preponderante hoje no IFIX, inclusive, né? Então, eu acho que para os investidores fez muito. Quando a gente fala de resiliência, talvez ali a gente também tenha visto um pouco o reflexo dessa resiliência, né? A oscilação
das cotas desse tipo de fundo no mercado, no auge da crise, ela também foi menor do que de outros tipos de fundo imobiliário, que eventualmente tinham uma posição mais direta em determinados segmentos ou regiões, etc. Então, até o fato dos fundos de CRI serem mais pulverizados. Então, me parece que sim, tá? Assim, sujeito aí a qualquer mudança de ordem fiscal que pode gerar um impacto no primeiro momento, eu acho que é das categorias de fundo que mais deve crescer no mercado e, sem dúvida, isso ajuda a impulsionar o mercado. O maior Se eu puder aproveitar essa deixa, e essa era a minha próxima pergunta, né, que eu ia fazer, mas era em relação a ela, se justamente esse tratamento, né, com um gestor de FI, a partir do momento que a gente começa a tratar mais com gestor de FI, se existe abertura para operações mais complexas, né? Porque quando a gente mira o investidor pessoa física, de alguma forma é mais fácil vender para ele quando você bota lá Gafisa ou qualquer outra construtora do tipo, é muito mais factível para ele perceber a estrutura, né, daquele CRI. Agora, quando a gente lida com um gestor de FI, você já pode ter uma conversa um pouco mais técnica, né, vamos dizer assim. Sem dúvida, Alfredo. Acho que essa é uma das razões pelas quais a gente está tendo essas operações um pouco mais estruturadas, né, do ponto de vista até de garantias, do que a gente tinha antes, porque um gestor, ele não só tem conhecimento, mas ele tem equipe, inclusive, para acompanhar a evolução de uma obra ou a evolução de vendas, ou sim, são questões um pouco específicas demais para uma pessoa física estar diretamente se preocupando com isso. Então, eu concordo, faço coro aí com esse seu ponto. Legal. Ricardo, pode também completar as perguntas e, se você puder, também falar um pouco sobre as suas expectativas para o ano. Não, obrigado. Eu acho que sim, acho que a gente vai ter um crescimento maior ainda dos FIIs focados em CRI, os FIIs de papel. Acho que isso é uma realidade, como a gente já falou. Expectativa para 2021, acho que é um ano melhor ainda que foi 2020. Lógico que todo mundo quer que todo mundo seja vacinado e que a gente possa voltar ao nosso normal o quanto antes. Essa acho que é uma expectativa que todos têm também, mas falando do mercado de CRI especificamente, eu acho que é um mercado que vai ter números melhores ainda, e além dos CRIs residenciais, como a gente já falou, que tem uma expectativa para que o mercado se torne cada vez mais maduro e a gente tenha mais operações assim, eu colocaria como um ponto que muito provavelmente vai estar na agenda de todo mundo agora em 2021, que é a questão dos ESGs, né? Então, a gente já até conversava outro dia, né, Cláudio, que já é uma realidade, né? Não poxa, quando vai ser? Acho que a grande questão aqui é o que define, por exemplo, no nosso caso, no caso de um CRI, o que define um CRI por ser ESG? É a natureza do seu investimento, é a obtenção de uma certificação, e uma coisa é esse CRI sair de largada como ESG, mas e durante toda a duration do papel? Como que eu vou fazer esse controle e monitoramento? Será que eu estou comprando esse ESG só para falar que comprei um CRI ESG, ou isso vai ser uma preocupação minha também como investidor de como esse papel vai se manter ESG ao longo do tempo? E aí a gente tem também, poxa, dentro das 3 letrinhas ali do ESG, alguns são mais simples de se atingir, outros são muito mais complexos, né? Então, acho que a gente vai ver uma evolução muito grande e muita discussão em torno do tema ESG ao longo de 2021 também, além dos pontos que a Flávia já colocou. Desculpa. Bem lembrado, Ricardo. Bem lembrado. Cláudio, considerações finais. Fazer acordo com o Ricardo. As questões de ESG e climáticas também, que a gente pode incluir, né, nessa sopa de letrinhas,
elas estão longe de ser um modismo. No que se refere mais especificamente à preocupação dele, o que eu posso adiantar é que não só no Brasil, mas em todo o mundo, existe uma busca por uma taxonomia sobre o que seria um investimento verde, que certamente trará mais previsibilidade para essa matéria. E também, a título de informação, a SEC, por exemplo, tem uma força-tarefa vasculhando todos os fundos de investimento que utilizam esse nome para ver por que eles utilizam esse nome, se eles fazem greenwashing, se é só marketing, ou se eles, de fato, fazem ESG. E aí, nosso regulador do nosso grande irmão, né? Para 2021, eu espero o mercado de capitais continuando a crescer. Acho que esse crescimento vai ser mais ou menos rápido, mais ou menos acelerado, em função do calendário de vacinação. Acho que isso é um consenso entre todo mundo na economia, né? Que efetivamente o avanço da vacinação vai trazer aí vai clarear o cenário, trazer mais segurança e mais apetite por risco. A economia começa a deslanchar e o mercado de capitais anda junto. Já aí para médio e longo prazo, o que eu espero é que os CRIs, aí falando mais especificamente sobre o ativo que foi objeto desse webinar aqui, que juntam renda fixa e mercado imobiliário, quer dizer, juntam duas características historicamente atrativas para o investidor de varejo brasileiro. Então, o que eu espero é que, em determinado momento, ele entre de vez no cardápio do público em geral e que a indústria de securitização, e aí falando como um todo, efetivamente se consolide como mais uma pista de funding para a economia real, para os mais diversos segmentos econômicos, bens e serviços. É isso que eu espero. Espero que o país cresça de maneira sustentável com o apoio do mercado de capitais idem. Que a gente veja muito mais placas, como a Flávia colocou na rua, né, financiado pelo mercado de capitais. Né? Muito legal, muito legal. Eu tinha que ter batido uma foto, poxa. Eu só não mostro a foto aqui porque o CRI não foi meu, né? Fazer propaganda para os outros. Mas, olha, eu achei sensacional e vou dar essa ideia aqui, não só dentro da RBSEC, mas para as securitizadoras ou para os investidores que estão sponsor, porque eu também achei muito interessante. Vou mandar para vocês depois a foto. Flávio, eu vou querer uma placa dessa lá em Rio Branco, no Acre, assim, financiado pela RB Capital. Opa, olha, tomara. Alfredo, alguma consideração final? Não, só agradecer a todos pelas perguntas, pela discussão bastante produtiva que a gente teve. Bom, gente, muito obrigado. É sempre um grande prazer revê-los e trocar ideias com vocês. Aos participantes, eu espero que tenham gostado e que tenha sido produtivo. Nós, na Uqba, também estamos trabalhando com uma expectativa extremamente positiva. Acreditamos que a esse nível de taxa de juros que a gente tem, não teria como esse mercado não se desenvolver mais, né? Então, a gente espera que o ano seja um ano ainda melhor do que o do ano passado. E também a gente está muito motivado com certas iniciativas, né? A gente vem falando ao longo dos últimos meses das mudanças do marco regulatório para a FDIC, para as securitizadoras, e, mais recentemente, talvez vocês tenham visto, o próprio Banco Central trazendo para a pauta um primo distante, mas, porém, super relevante do mercado de securitização, que é o mercado de derivativos de crédito, né? Fundamental para o desenvolvimento do crédito, para o desenvolvimento do mercado de capitais, securitização e derivativos de crédito, assim como o mercado de seguros, eles andam lá fora de mão dadas. Então, essa iniciativa do Banco Central é fantástica. A gente fez o nosso primeiro workshop sobre derivativo de crédito lá atrás, no ano de 2005, 2006, inclusive com a participação do Banco Central, e naquela época a gente já indicava o quanto esse mercado poderia caminhar de mãos dadas. Né? Infelizmente, por razões que não vem ao caso aqui, não se avançou, mas agora o Banco Central traz para a discussão esse mercado extremamente interessante, extremamente sofisticado, que vai certamente agregar aí um fator adicional para o mercado de capitais e para o mercado de securitização, onde eles sempre andaram de mão dadas. Então, é muito legal que o Banco Central tenha trazido isso, e isso nos faz acreditar num futuro próximo ainda mais promissor
para a securitização imobiliária. É isso, muito obrigado, obrigado a todos, e passo a palavra para a Monique. Então é isso, pessoal. Uma boa tarde a todos. Agradecer a todos que nos assistiram. Chegamos a 230 pessoas aí online. Lembrando que os anuários estão disponíveis, 100% gratuito. Tudo que a gente falou aqui, todos os números apresentados pelo Carlos no início, estão no anuário, disponíveis para vocês. E amanhã temos um webinar de CRA, de CRA, e na sexta-feira o webinar de fundo imobiliário. Então se inscrevam também, vai ser 100% gratuito. A gente aguarda vocês lá. E é isso, pessoal. Uma boa tarde, um bom almoço a todos. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço.